Aleluia. Amém. Deus quer falar contigo nessa noite. Diga amém. O título é Foco e Vigilância. Foco e vigilância. Neemias 4, versículo 1. Neemias 4, 1. Deus ministrou essa palavra no meu coração hoje. E muito do que Ele falou no meu coração, alguns líderes, o que tem impedido o crescimento, tanto pessoal, como ministerial, como familiar de alguns líderes, é falta de foco e falta de vigilância. Você sabia que dentro de um contexto judaico, quando você vai falar, não só judaico, mas também até mesmo medieval. Está todo mundo comigo, sim ou não? Amém? Vocês sabiam que já existia essa questão de vigilância? Por quê? As muralhas, elas serviam para proteger. As muralhas, elas serviam para quê, gente? Uma proteção, claro, proteger a cidade. Só que muitas das fontes das águas ficavam do lado de fora das muralhas. As plantações geralmente eram no lado de fora das muralhas. Dentro das muralhas era somente a habitação. Esse foi o diferencial de Ezequias. Quando o Senaqueribe cercou ele tinha aprofundado aquele aqueduto. Vocês lembram o aqueduto que ele já sabia que Davi tinha passado por ele com os 33 valentes? Nós chamamos de túnel de Ezequias, mas Davi passou por ali. Ele aumentou o fluxo de água e trouxe água, as fontes, para dentro da cidade. Porque antigamente a palavra sitiar, a palavra de sítio vem de sitiar. Você tem um sítio, uma terra. Você sitiou uma terra, você cercou. Então eles sitiavam a cidade e as pessoas ficavam ali acampado 3 meses, 1 ano. Não era assim, a guerra não começava, chegou, já começava a guerrear. Eles ficavam ali 4, 5 meses em volta da cidade. O portão ia ter que se abrir para poder tirar comida, para poder buscar água. Embora tinha cisterna dentro da cidade, a cidade era preparada. Porém, eles primeiro tentavam trazer uma guerra biológica, ou seja, uma guerra de desgaste de recursos naturais. E aí os soldados ficam fracos e logo eles começam para lutar, já fica com a dificuldade. Depois eles iam querer derrubar as paredes, as muralhas. Eles tacavam fogo, geralmente nas muralhas. Geralmente no Oriente Médio, as muralhas eram de pedra calcário. E pedra calcário, quando taca fogo, ela estoura. Pum, pum. Aí eles começaram depois a construir as muralhas com pedra de basalto, ou pedras mais consolidadas, que você não taca fogo. Depois eles começaram a perceber que algumas pedras eram ocas por dentro. E aí começaram a usar o ariete. Lembra do ariete? Tinha até o desenho do He-Man. Tinha aquele personagem ariete, aquele personagem que atacava as pessoas com a cabeça. Pum, o ariete. O ariete era uma ferramenta de guerra, uma madeira que os caras usavam para arrebentar portão. E segurava ser um tronco de uma árvore com uma corrente, uma corda e bum, derrubava portão ou derrubava a parede. Toda uma técnica para derrubar uma parede. Mas uma das formas de contaminar e implantar uma mentalidade corrompida, ou até mesmo um espião, ou comprar pessoas, era de um método mais convencional. Toda cidade, por mais protegida que fosse, ela tinha uma brecha que era chamada portão de comércio. Era trade gateway, ou gateway, que era uma forma, em inglês é uma forma de um portão de comércio. Era uma brecha onde as pessoas comerciavam ali. Quem já viu, por exemplo, uma pessoa que quando você vai numa barraca comprar alguma coisa 10 horas da noite, 11 horas da noite, o cara só te atende por uma grade ou por uma portinha. Me dá um Guaravita aí, me dá um negócio. Ele abre só uma portinha assim. Era um portão para ele comercializar. Então alguém ia vender um tapete persa, passava por aquela brecha ali. Era um portão de comércio. Mas por aquele portão de comércio também passavam informações, passavam coisas indevidas, passavam arma química, vamos dizer assim, que se tinha naquela época. E tantas coisas, né? Para poder expandir uma gripe, um pólen, para poder botar o pessoal gripado, alguma coisa, um vírus. Sempre existiu. Então, por aquela brecha ali. Então, eles começaram a vigiar essas brechas também. Porque a palavra trade, comércio,
né? Aliás, no inglês eles usam essa palavra também para cambiar, não é só change não, eles usam para cambiar também, para dizer assim, olha, para não trocar as coisas. Então, uma expressão idiomática. Ele está dizendo assim, olha, cuidado, porque isso aqui é uma porta de comércio, mas cuidado para não se corromper. Tudo começa, a corrupção começa aqui. Então, eles começaram a colocar pessoas na porta daquele comércio ali, para fazer uma manutenção do que entrava, do que saía na cidade, naquela porta de comércio. O nome disso é vigilância. Irmãos, o que a igreja precisa saber é o seguinte: ninguém tropeça em pedra grande, nós tropeçamos em pedras pequenas, e é isso que a igreja precisa entender. Salomão, quando ele escreve, Salomão foi um homem sábio, eu vou falar dele daqui a pouco, o próprio erro que ele cometeu, e nós aprendemos com o erro dele. Ele diz o seguinte: guardai-vos das raposinhas. As raposinhas eram pequenas raposas com dente fininho, que cabiam praticamente na palma de uma mão, e quando as raposinhas passavam numa lavoura, com o dentinho muito fino, ela chupava toda a seiva da plantação. E aí ninguém percebia, o dente era muito fino, chupava, ela se alimentava disso. Só percebia-se que as raposinhas passaram pela plantação na época da colheita. O fruto estava ruim, o fruto estava meio podre, estava nem verde, nem maduro, caía do pé antes do tempo. Aí alguém entendia, as raposinhas passaram por aqui. É na hora da colheita que você percebe quando as raposinhas passam. Então as raposinhas são as pequenas coisas que você vai deixando e se conformando. É uma flexibilidade que você vai criando, que o inimigo vai implantando, e você nem percebe. E aí, daqui a pouco, como você vai ver, você está cedendo, as raposinhas, elas vão minando. E aí quando você vai buscar a colheita, tu fala: por que eu estou tendo essa colheita? Eu não tive essa semeadura, por que eu estou tendo essa colheita? Deus disse: não tem nada a ver com a semeadura, tem a ver com as raposinhas que você não expulsou, que comprometeu a sua colheita. Olha só o que diz esse texto: quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado, e começou a zombar dos judeus. Na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Judeus o quê? Esses judeus fracos estão fazendo. Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Sabe, primeiramente, Neemias, ele está no palácio do rei Assuero, ele está ali. E aí o rei olha e vê o olhar dele desfigurado. Ele era copeiro, irmãos, ele não era garçom, ele era copeiro. Quem entende a diferença? O copeiro era uma pessoa que era braço direito do rei. O copeiro, ele comia a comida do rei meia hora antes do rei comer. Se tivesse que morrer, ele morreria na frente do rei, ou beber alguma coisa. Era uma pessoa de alta fidelidade. Tanto que o rei jamais iria prestar atenção, não à soberba, mas o rei não iria prestar atenção numa pessoa simplesmente que é um servente. Não iria prestar, porque existia toda uma postura de um rei. Então ele não ia fazer isso. Lógico que Neemias, ele olha para o olho de Neemias e ele pergunta: por que você está triste desse jeito? Neemias estava com o semblante abatido. E aí o rei percebe isso. O que você quer? E o rei pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? O rei tinha um carinho por Neemias. O nome disso é graciosidade. O nome disso é favor de Deus. Deus faz pessoas grandes gostarem de você. Tem pessoas que têm essa graça, né? A pastora Maria tem essa graça. Pessoas grandes gostam dele, né, pastora Maria? Né? Eu estou me sentindo grande porque eu amo demais ela também. E aí, irmão, tem um histórico só de gente grande, né? Apóstolo Ezequiel, Teixeira, só serviu pastor grande aí. Todo pastor que ela serviu e intercedeu, o pastor cresceu. Eu estou aí na fila. Ela veio, eu falei assim: eu sou o próximo. Então tem pessoas que têm essa graça, que Deus coloca com pessoas assim que desatam, pessoas que crescem. Então, é verdade. E aí, Neemias estava lá, e o rei viu nele, essa graça nele. E aí Neemias, o rei pergunta: o que tu quer? Ele diz: como que eu vou ter alegria nos meus olhos, se a cidade do rei, do grande rei, a cidade dos meus pais, está em escombro?
E aí ele pede, irmãos, entenda o seguinte, o rei perguntou, o que você quer? O rei não botou um ponto e vírgula, não colocou nada. O rei falou, o que você quer? Ele poderia falar, eu quero uma casa maior, eu quero um moleque no palácio, eu quero metade do reino, eu quero qualquer coisa. O rei poderia falar, você quer o dobro do salário? Você já ganha bem, mas tu quer que eu triplique o teu salário? Ele está entendendo o seguinte, olha, o rei, não está relacionado a dinheiro, está relacionado a propósito. Amado, troca o teu propósito por dinheiro. Quando tu tiver dinheiro, tu vai querer dar tudo para voltar ao teu propósito. É o que te faz levantar, e o que te faz dormir, o que te faz acordar de madrugada para orar, é o teu propósito, não é dinheiro. Porque o dinheiro, quando você tem, se você não tiver no propósito, ele te causa até dano na sua família, no seu bem-estar, te dá até depressão. Se fosse assim, rico não se matava, com crise existencial. O que te faz viver é o propósito. Se no teu propósito couber dinheiro, então Deus vai acrescentar o dinheiro ao seu propósito. Mas Deus não acrescenta o teu propósito a dinheiro. Se o teu propósito não precisar de um centavo, tu vai viver a vida toda sem nenhum centavo. Se o teu propósito afetar e alcançar milhares de pessoas e não precisar de dinheiro, Deus vai também te dar uma conformidade e te dar entendimento para viver uma vida razoável e nem vai sentir falta disso, porque tu vai estar fluindo no teu propósito. Se o teu propósito precisar de muito dinheiro, Deus vai acrescentar muito dinheiro, porque o teu propósito precisa de muito dinheiro. Ninguém vai às nações de bicicleta. Então, Deus não está feliz em dar dinheiro para ninguém. Deus está feliz em dar dinheiro para a pessoa cumprir o propósito. Não tem propósito, não tem por que Deus te dá. Tu não é o filhinho queridinho dele. Ele não vai te favorecer sem propósito nenhum. Ele vai te favorecer de propósito. Agora, ele está lá no palácio. E aí, ele poderia pedir um aumento. Ele poderia pedir qualquer coisa. E aí Deus diz assim, ele diz, não, eu quero ir para Jerusalém. Irmãos, olha o que é o propósito. Repita comigo assim, foco e vigilância. Você tem que ter foco e tem que ter vigilância para guardar o teu foco. Um dia eu disse aqui, que eu acordei de madrugada procurando meu óculos. Eu só não estou enxergando mais sem óculos. Como é que eu acho o óculos se eu perdi meu óculos? Eu estava procurando meu óculos com medo de pisar no meu óculos. Alguém pode me dar uma técnica de como tu achar teu óculos, tu está sem o seu óculos para enxergar o teu óculos? Aí nessa hora tu precisa de alguém para resgatar a tua visão. Amor, acha o meu óculos. Por isso que a Bíblia diz que é melhor ser dois do que um só. Quando tu perder o teu óculos, alguém vai te dar a tua visão de volta. Sabe por que eu estou falando isso? Porque vai entrando, olha só o comércio, a brecha do comércio, o portão do comércio. A igreja vai crescendo. Deus vai abrindo a tua mente, teu entendimento. Você se torna flexível. O líder tem que se tornar um cara flexível. Mas como dizia a minha avó, aquele que se abaixa demais, mostra as nádegas. E aí eu perdi meu óculos por um instante, estou procurando meu óculos e minha esposa falou assim, tá fazendo o quê? Estou procurando meu óculos. Antes que tu pisa nele, deixa eu te falar, tu está flexível demais, tu não era assim não. Eu falei, então eu vou voltar ao foco. Minha esposa me ajudou a botar o óculos na minha cara de novo. Sabe por quê? Um discípulo pecou. Não tem necessidade de tirar a identificação não, tira a célula, mas deixa a identificação para ser tratado. Porque se tirar da identificação, como é que vai ser tratado? Então deixa, a minha esposa falou, antigamente tu tirava e pronto, quem mandou pecar? Eu falei assim, tu está certo, obrigado por me devolver o óculos. Pecou, sai da identificação. Não tem negócio. Pecou, sai da célula de discipulado. Pecou, da disciplina. Pecou, tem que fazer a rota de volta de novo. Não tem que abrir brecha de negociação com quem pecou. A única brecha de negociação para quem pecou é se arrepender e acabou, mano. É só arrependimento. Só quem não está em pecado, que não pode atirar a pedra, dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Obrigado, tá, mozão, por ter me devolvido o óculos. Amém, irmãos? Certo? É porque o nosso coração de pastor, tem hora que o coração de pastor, a gente tenta negociar o não contra o pecado. O pecado a gente tem que ser radical, sim ou não? Eu sempre fui radical contra o pecado.
Mas a gente cria uma flexibilidade no intuito de proteger a pessoa. Não é que a gente é a favor do pecado, mas a gente é a favor da pessoa. A gente não quer que aquela pessoa se perda de vez. A gente fala assim, meu Deus, é melhor manter uma flexibilidade para essa pessoa não se entregar de vez e não sair. E aí a gente cria uma flexibilidade não pelo pecado, a gente disciplina e ensina, mas a gente tenta manter a pessoa. A questão é que aquela pessoa e vê isso como uma aceitação para cometer um outro pecado. Em vez de se arrepender e chorar aquilo ali, e refazer a sua rota. Então, eu comecei a deixar o meu coração de pastor, de meu Deus, essa vida vai se perder, Jesus. Meu Deus do céu, essa flexibilidade, por amor à pessoa, ó, você está em disciplina, vai ficar aqui, porém, não vai ficar no altar, isso não tem negócio. Mas vai ser assim, assado, e aí acaba negociando. Portão de comércio, é uma brecha de comércio. Tem que ter o comércio. Tem que ter o ensinamento, tem que ter a flexibilidade, porque tem que sair e tem que entrar pelo portão. Mas tem que ter um guarda para dizer o que sai e o que entra, amado. Amém? Todos estão entendendo? E aí Neemias, ele recebe ele troca o palácio por uma cidade de escombros. Jerusalém, irmãos, a palavra Sião significa terra árida. O nome já diz, te assusta? Terra árida. Quando você vai em Jerusalém, quando tu vai na Galileia, tu se sente no Brasil. Calorzinho, até gostosinho, porque a Galileia é o lugar mais baixo, não, o segundo lugar mais baixo da face da terra. O primeiro é o Mar Morto. A Galileia é o segundo. Quando tu chega para Jerusalém, tu sobe um morro, é um monte. E aí Jerusalém, Jorge Lucas viu, na Galileia tu anda sem casaco, na Jerusalém, meu irmão, o frio dói até os ossos. Pastor Elcio viu lá comigo, né, pastor Elcio? Pastor Elcio não é calorento, não é friorento, né, pastor? É até calorento, chegou lá, pastor apóstolo, o negócio, quando faz assim, ó, o friozinho, na coluna, qualquer brechinha que deixa, não é? Lugar frio, que só tem pedra, e as pedras derrubadas, ele preferiu o palácio. Lembra-se que ele estava na Babilônia, tinha um jardim suspenso da Babilônia, tinha todo um comércio, tinha toda uma prosperidade lá. Muitos judeus não quiseram vir embora. Você vai ter uma ideia que Esdras só vai voltar para Jerusalém 80 anos depois que eles foram liberados para sair. Eles ficaram mais 80 anos, 90 anos lá, o lugar era bonito. Muitos ficaram ali e falaram, vou fazer o que naquela terra aqui? Já está bom, já estou estabelecido, eu cresci aqui. E voltou, Neemias estava chorando porque ele queria aquela terra seca, porque aquela terra seca era lugar de propósito. No dia que queimar no teu coração o propósito, mais do que qualquer coisa no mundo, mais do que ouro, do que a prata, você vai ter, o ouro vai ter a prata. Mas primeiro o teu coração tem que queimar pelo propósito. Amém? Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? E aí, Neemias vai, pega a carta e vai. Quando ele se levanta para ir, e aí começam as oposições. Quando o Sambalate e Tobias fica sabendo que ele vai reconstruir o muro, primeiro ele diz assim, o que esses judeus fracos querem? Irmãos, entenda, a estatura de um judeu que não é miscigenado, um judeu que é judeu mesmo, judeu de uma raça, vamos dizer assim, pura, judeu casado com uma mulher, uma judia, ele não tem uma estatura muito grande. Se você for a Israel, você vai ver. Tu vai ver um judeu, ele é pequenininho. A clavícula dele, irmãos, parece que você mede as duas com 1,5 palmo. Aquela clavícula fininha, uns bracinhos fininhos, bem baixinho, um óculosinho fundo de garrafa, aquele barbão assim, ó, eles andam até assim, ó. Tudo que Deus deu para ele está aqui, ó. Tudo é a mente deles, e não tem estrutura. Por isso que eles chamavam Golias de gigante. Golias tinha 2,70 m. Irmão, 2,70 m, um cara do meu tamanho dava para encarar Golias, porque eu tenho 1,90 m. Entendendo? O cara é 80 centímetros, 80 centímetros é praticamente esse aqui, é maior do que eu. Dava para me encarar ele ou não? Mas para mim ele não seria o gigante, mas para Davi seria. Para um camarada da estatura de um judeu era. Deus parece que já fez os homens com aquela estrutura física, para eles não dependerem do braço dele, depender de Deus. Um judeu vencia a guerra, irmão, era só Deus purinho. Você está entendendo? Tudo que o judeu tinha era fé e inteligência. Eles tinham que usar a fé e a mente. Ele usava a fé e Deus botava na mente deles. É como se fosse
Iron Dome, né, que era a cúpula de ferro, que lá em Israel eles fizeram o sistema, aquele sistema de defesa que eles criaram. Caíram mais de 3.000 mísseis em Israel, acho que só 3 ou 4 que caíram na terra, porque o restante foi interceptado no ar. E mesmo os que caíram na terra, caíram no solo, no deserto. Eles deixaram cair porque caiu no deserto. O sistema de defesa, colocaram o nome daquele sistema de defesa de o cinturão de Davi. Cúpula de ferro, nenhum míssil entra, todos interceptados no ar. Lança míssil, interceptado no ar. Por que isso? Eles usaram o sistema, botaram o nome de o cinturão de Davi, porque Davi ganhou o território com 600 mil. Quando Davi parou de guerrear, ele guardou as fronteiras com 1.300.000 soldados. Ele botou o dobro para guardar o que ele conquistou. Ele conquistou com 600, ele botou 1.300.000 para guardar o que conquistou. Sabe por que tem muito pastor que não consegue a igreja crescer, nada flui? Porque ele usa 100 para conquistar, e depois ele deixa as fronteiras abertas para qualquer inimigo querer entrar. Não consolida o que ganhou. Ora 1 ano para casar, depois que casa, não ora 1 mês para permanecer casado. Quando você valorizar uma conquista, Deus te dá outra. Quando você valorizar uma outra conquista, Deus te dá outra. Quando você valoriza uma outra conquista, Deus te dá outra. Valorizar não é assim, Senhor, muito obrigado por sua conquista. Não, é dar uma importância de tempo para aquela conquista. Quando você ora por algo por um longo tempo, Deus entende que você quer muito aquilo. Quando você ora por algo por um tempo, por um pequeno tempo, você pode querer ou não. Como uma criança quer um pirulito, quando passa no comercial da Barbie, ela quer a Barbie. Passa no comercial da bicicleta, ela quer a bicicleta. Quando passa os dois, ela quer os dois. E Deus quer definir a nossa prioridade. Quando tu guarda muito aquilo, Ele fala, vale a pena dar isso para esse homem. Olha como que ele luta por aquilo que eu já dei. Vou dar outra coisa para ele também. Quem pode dar outra salva de palmas para o Senhor? O problema é que muitos pastores, eles esquecem a luta que eles enfrentaram para chegar onde já chegaram. E é um estado de consciência. Se você entender que até você chegar pastor, você teve que lutar contra a cocaína, contra a masturbação, que parece ser bobeira para umas, mas você era um compulsivo. Você teve que lutar contra a pornografia, você teve que lutar contra a tua sogra. Tua sogra é uma benção. Se for uma sogra igual a minha, você está bem. Vai comer couvezinha fininha todo dia. Mas tem sogra, irmão, que é brabo. Vai ter que enfrentar todo tipo de dificuldade, é ou não é? Luta financeira, aí quando tu chega onde tu chegou, meu Deus, parece que Deus não está fazendo nada na minha vida. Não tem. Quantas noites tu chorou para ter o que você tem, amado? Só o teu marido está do teu lado aí, meu irmão, paga o preço que tu já pagou, irmã. Não fala uma loucura dessa não, quem está entendendo? Quem pode dar outra salva de palmas para o Senhor Jesus? Consolida o que você tem, que você vai ter outras conquistas. Não tem que deixar a fronteira aberta. Uma das maiores estratégias que o inimigo tinha, o título da palavra é foco. A maior estratégia que o inimigo tem, Israel mesmo venceu muitas guerras assim, dividia o bando, atacava aqui, aí eles atacavam, o inimigo deixava o acampamento vulnerável, eles iam lá por trás, atacavam os recursos naturais dele. Aí um sentinela tocava um sino, alguma coisa, eles voltavam para o acampamento. Quando chegavam no acampamento, estava tudo arrasado. Aí eles morriam psicologicamente, porque via filho, mulher morta. Aí o Israel vinha e pum, terminava de matar eles. O restante, que já morreu psicologicamente, já perdeu o filho, já perdeu tudo. Estratégia, eles querem avançar numa área e perder outra, avançar numa área e perder outra. A primeira coisa que Esaú fez, Jacó estava meio que querendo se converter, mas era jacolino ainda. E ele está vindo no meio do caminho e fica sabendo que Esaú, aí ele com as suas estratégias ainda meio que jacolano, ele manda presentinho para um, manda presentinho lá, o STJ, manda não sei mais o que, manda aquilo outro, vai mandando presentinho. Ele disse, manda os presentes na frente, foi dando presente, dividiu o grupo em 2 lugares, para poder, se caso não morrer, se Esaú matar, a metade foge, criou toda uma estratégia, porque o bicho era estrategista, foi lá, mandou mais presente. Esaú disse, para que esse presente? Esse presente é para você, para poder dizer que você é o camarada, e ele ficou lá atrás, e o cara foi levar presente para ele. E aí a Bíblia diz que ele atravessa o Vale do Jaboque, quando vê que Esaú está vindo com 400 homens, ele atravessa o Vale do Jaboque, ele tem um encontro com Deus. Aí quando ele se converte de verdade, porque até então ele estava querendo usar de estratégia, mas não queria se converter.
Ele lutou com anjos e se converteu de verdade. Quando ele se converteu, irmão, aí ele não se importou mais com a sua própria vida. Ele entendeu na mão de Deus. Todo convertido para de ficar lutando com a força do braço e entrega a vida dele na mão do Senhor, irmão. Aí ele chegou e falou assim: agora, irmão, depois dessa experiência que eu tive aqui, tô nem aí mais. Aí quando Esaú vem, ele que tinha mandado presente para Esaú, tinha mandado tudo, ele foi lá, se prostrou todo mundo para Esaú e disse: meu senhor, é isso, isso, isso. Esaú disse: meu irmão, não precisa de mais nada. Eu estava lendo esse texto, né? E Jacó insistindo: eu insisto que você pegue as 200 ovelhas. O Esaú disse: eu tenho muito mais que isso. Eu insisto, quase que eu falei: Jacó, dá para mim, tem que terminar a obra da igreja lá. Esaú não queria, ele estava insistindo. E aí Esaú falou assim: tudo bem, me dá aí a oferta. Ele disse: meu irmão, vamos comigo. Esaú abraçou ele, beijou ele. Olha o que é a ousadia de um cara convertido. Uma hora ele estava com medo de morrer, outra hora ele disse assim, Esaú disse: vamos comigo. Jacó disse: meu irmão, Israel, né? Israel disse, porque já era Israel, naquela noite, né? Isso que eu falo, irmão, faz tua inscrição para o encontro. Se você acha que um dia depois de ter um encontro com Deus não faz uma diferença, fala para Jacó. Porque quando Jacó teve a vida transformada para Israel, Deus transformou o coração de Esaú. Se ele não faz a ficha do encontro, não atravessa o jaboque, irmão, Esaú é comer o couro dele frito. Quando chega para o lado de cá, logo do outro lado, e aí ele diz: vão comigo, meu irmão. Jacó se enche de ousadia. O Israel, né, agora, né, Israel, o príncipe que luta com Deus e venceu de Deus, vai perder para quem? Lutaste com Deus e prevaleceste. Aí, a Bíblia diz, que ele diz assim, ele diz: vamos, irmão. Ele: não, irmão, vá você no passo dos teus soldados, que eu vou no passo das minhas ovelhas. Ele quis dizer: eu cansei de ultrapassar princípio, agora eu vou andar no passo da minha família, não vou botar ministério acima da minha família, não vou botar nada acima da minha família, vou andar junto aqui, ó, porque eu quis colocar ministério na frente, minha mãe morreu sem eu ver ela. Nunca mais eu boto unção, nunca mais eu boto ministério, nunca mais eu boto nada à frente da minha família. Primeiro a minha família, primeiro Deus, segundo a minha família, depois ministério. Pode ir na frente que eu vou no passo das minhas ovelhas, vou no passo da minha família. O irmão falou: tudo bem. E ele pegou e foi. Agora olha só, voltando para Neemias. Sanbalate já começou a primeiro indício, quando você se levanta com o coração brilhando, com os olhos brilhando, para fazer a obra de Deus. O inimigo quer te desdenhar. Ele diz assim: esses fracos judeus. Lembra que eu falei? O que esses fracos judeus querem fazer? Segundo, ele diz: eles acham que vão reconstruir a muralha com essas pedras queimadas. Lembra que eu falei que uma das formas de reconstruir, de queimar, derrubar uma muralha, era atacando fogo na pedra? Então os inimigos, Nabucodonosor fez isso, está com fogo na pedra. Imagina, a pedra já está deteriorada, quebrada, e ele tinha que montar a muralha com um pedaço de pedras queimadas. E aí ele diz: e se eles levantarem, esses fracos judeus, mexe com aquilo que nós somos? Sim ou não? A segunda palavra do inimigo: eles não têm recurso. Depois que o diabo fica querendo mostrar que você é fraco, ele diz: não tem recurso. É fraco, não tem capacidade, não tem habilidade e não tem recurso. O que eles vão levantar com essa pedra queimada? Terceiro, ele diz que você não tem tempo, que você já está ultrapassado. Ele diz: eles acham que vão levantar essa muralha num dia só? E quarto, ele diz assim, aí o amigo dele, né? Porque um já deu 3 críticas, tem um amigo para completar. Aí Tobias disse assim, depois que Sanbalate disse tudo isso, Tobias disse: e mesmo que ele levante a muralha, uma raposa com um rabo vai derrubar. Viu? O rabo vai derrubar. Isso é o cúmulo. Ele disse: ó, se fizer com essas pedras queimadas, uma raposa com o rabo vai derrubar. Aí Neemias não deu ideia. Neemias continuou.
E aí eles começaram, porque o inimigo primeiro assim, primeiro ele te desdenha, depois ele desdenha o que você tem, depois desdenha tudo, diz que você está velho demais para começar a fazer essa obra, fala um monte de coisa, depois que tenta te desmerecer, mas você não deu ouvido, fez ouvido de mercador com ele, e continuou, sabe o que o inimigo faz? Aí ele começa a te ameaçar. O rei está sabendo que você está levantando essa muralha aí e vai se ungir rei da cidade, hein? Olha, o rei ele quer paralisar a obra, ameaçar. Depois que ele viu que também não tinha mais jeito, eles mesmo começaram a ameaçar de querer matar. Se a gente for até você, a gente vai arrebentar contigo. Já estou levantando uma galera aqui. Aí olha só o que Neemias faz, gente, isso aqui é incrível, ó. Vamos lá. Neemias 4, 16 ao 23. 4 e 6. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que construía a muralha. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava uma arma. Os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura, enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado. E eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe um dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. Assim trabalhamos na obra, e a metade punhava as lanças, desde o raiar do dia até o anoitecer. Também nesse mesmo tempo eu disse ao povo: cada um de vocês fique em Jerusalém com o seu servo, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Olha só. Para que de noite sirva de guarda e de dia trabalhem. Metade dos trabalhadores trabalhavam carregando suas lenhas, as pedras, e com a arma na mão. A pedra na mão, a arma na outra. Sabe o que é isso? É produzir com vigilância. Significa que a obra que Deus te der para fazer não é mais uma arma física. Todo o reino do Espírito, todo o Antigo Testamento aponta para aquilo que seria espiritual. É como se Deus estivesse dizendo: a obra física que eles faziam, os inimigos eram físicos. Hoje a obra é espiritual. A nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, é contra principados e potestades. Enquanto eu prego, eu também tenho que orar e jejuar. Enquanto eu faço uma visita, eu tenho que orar e jejuar. Eu tenho que acordar de madrugada, eu tenho que buscar, eu tenho que produzir com a mão e manter a espada e vigiar com a outra. O problema é que tem gente que só sabe usar a espada, e aí, enquanto está usando a espada, não tem obra. Todo mundo que enfrenta a guerra no ministério, irmãos, ele não consegue produzir. Está aqui apagando fogo aqui. Aí uma fofoca aqui, está ali. É gabinete aqui, porque o irmão fazia fofoca de não sei de quê. O outro irmão fez fofoca não sei de quê. Sempre está apagando incêndio, e a obra vai ficando para trás. Irmãos, uma hora tu tem que produzir, outra hora tem que guerrear. Produzir e guerrear. Quando a guerra está demais, você tem que entender, é uma estratégia do diabo para me paralisar. Dê prioridade, pastor, ao que é de fato uma guerra muito grande. E o que for pequeno, segura a onda, continua trabalhando e guerreia. Continua trabalhando e guerreia. O inimigo quer ficar botando um monte de guerrinha, um monte de fofoquinha, um monte de coisinha para te paralisar e a obra parar. É as formas que o inimigo tem de te paralisar. E você fica batido, tu fala: meu Deus, parece que é só problema. E não é só problema, é porque você está com a espada na mão, mas não está com a outra, está com duas espadas na mão, só para guerrear. Uma tem que estar com a espada, e a outra tem que estar carregando pedra. Enquanto tu guerreia, você tem que ver a obra crescendo. Se você está guerreando e a obra não está crescendo, irmão, tem alguma coisa errada. Só guerra, só guerra, só guerra, e a obra não funciona, a tua vida não prospera, o ministério não cresce. Que guerra é essa que nunca tem despojo? Parece ter uma guerra que nunca tem fim. Se essa guerra nunca tem fim, está parecendo a guerra do Irã e do Iraque, lá no Kuwait, que ficou quase 15 anos, porque o inimigo tinha os mesmos material bélico. Aí a guerra dura muito tempo. Agora, o teu material bélico é o mesmo do inferno, então você tem que jejuar e orar, amigo, porque Deus com uma palavra pode jogar todo esse principado por terra. Que história é essa? Deus não mede força com o diabo, não.
Deus não ganha de 2-1 com o gol de cabeça no segundo tempo, 47 minutos do segundo tempo, não, irmão. Deus é Deus, o diabo é um escravo. Quem entende isso? Olha para o teu irmão, cuidado com a brecha. Mantenha o foco. Glória a Deus. Vamos lá que eu tenho até 9h45 para falar. Quantos pastores e líderes tem aqui? Eu tenho mais coisa para falar aqui, eu vou terminar cedo. Mas ainda tem mais para você ainda. Amém? Até agora eu falei só para o teu irmão que está da sua direita. Agora eu vou falar para o que está para a esquerda. Depois vai ser contigo. Amém? Glória a Deus. Então, o primeiro foco é esse. É ter o coração brilhando. Neemias levantou uma muralha em 52 dias. Tinha oposição? Muita. Tinha material? Não. Mas tinha um coração querendo fazer a obra. Grava isso que eu vou falar para você no seu coração, pastor e líder. Você começou a dar célula, você começou a pastorear, o teu coração brilhava, o teu olho brilhava. Aquilo que doía no coração de Deus, doía no teu coração. Você não tinha recurso, você ia dar célula a pé. Você não tinha recurso, você pregava. Você não tinha um celular ou um smartphone nem para poder caçar um versículo na Bíblia. Você dava um jeito, se debruçava sobre a Bíblia para estudar. Nada era empecilho para você, porque o teu coração estava alinhado com Deus. O coração de Neemias estava alinhado com o coração de Deus. Não estava alinhado com o coração do rei Assuero. Estava alinhado com o coração de Deus. Se tivesse alinhado com o coração do rei Assuero, ele jamais sairia do palácio. Ele falaria assim: meu rei, eu estou aqui para te servir. Tem uma forma melhor de Deus me honrar? Está todo mundo lá no deserto, enquanto Deus está me privilegiando aqui, de eu estar comendo um banquete desse. Mas o coração dele não estava alinhado com as coisas dessa terra, estava alinhado com as coisas do céu. Por isso ele estava com o bolso cheio de dinheiro, mas o coração estava triste. Eu vou contar uma coisa para você. Sabe por que você está indo da célula com desânimo? Sabe por que você está indo para o púlpito da sua igreja pregar com desânimo, pastor? Porque o teu coração não está mais alinhado com o céu, igual estava no início. Está alinhado agora com o que você poderia ter e nem tem. Tu quer muito e não tem nada. E ainda o que está te tirando do evangelho, tirando do foco, é aquilo que você nem tem. É só o que deseja. Imagina se você tivesse, aí que você já estaria desfocado mesmo. O inimigo tirou o teu foco. No dia que o teu coração se alinhar novamente com Deus, tu não vai ver mais empecilho. Ah, choveu, vou ligar, vou cancelar a célula. Ah, choveu. E aí, gente, o que vocês acham? Vai ter célula ou não vai? Eu acho melhor a gente cancelar mesmo. Eu também não estou com vontade. Claro, o líder vai despertar no coração de quem? Se ele também não está com vontade. O reino do Espírito já se comunica. O líder está sem vontade de dar célula, os discípulos estão sem vontade de receber. E aí começa essa mornidão na célula. Mas quando o teu coração estava alinhado com Deus, não tinha. Se Neemias tivesse falado para o rei, tivesse dado ordem para ele, vai lá levantar a muralha, ele fosse com má vontade, vou largar o palácio, vou largar meu conforto para ir lá consolidar aquela obra do muro. E ele fosse, ele sabe qual é o relatório que ele ia mandar para o rei? Ele ia mandar assim: olha meu rei, eu até tentei, mas só tem pedra queimada aqui, o povo é fraco. E eu vou te contar um negócio. Tem um tal de Sambalate aqui, de Tobias, que não ajuda em nada, só fica enfraquecendo o povo. O Senhor mandou, eu tentei fazer o quê? Eu tentei, apóstolo, eu tentei fazer o quê? Ele não quer, ué, fazer o quê? Não quer, porque o teu olho não está mais alinhado com o céu. O teu coração está alinhado com o céu. Porque quando o teu coração estava, tu insistia tanto até todo mundo querer. Tu insistia até todo mundo querer. Tu era chato. Tu ia lá, pegava pedra e vambora. Pega Alessandra, levanta, vamos interceder. Vamos para o monte. Agora tu chama um discípulo, vamos orar no monte. Aí o discípulo fala: tá desanimado. Tá bom, é mesmo, tá chovendo, né? E aí, amor, tu não é pro monte? Ninguém quer. Tu chamou quantas pessoas? Chamei fulano. Chamou fulano, o cara é carnudo pra caraca. Tu já não queria ir, cara. Porque tu ia sozinho, tu ia acampar no monte, tu ia gritar. Eu vou lá pro monte de Santa Cruz da Serra, só fica eu e os miquinhos lá. Monte de miquinho. O dia que eu fui lá com o Jorge Lucas, que eu fiquei, vou comer só fruta. Os miquinhos comeram minha fruta toda, Deus disse, eu disse que era para jejum completo. Fui, não levei nada, não apareceu um mico. Só apareceu naquele dia para comer minha banana, Deus disse, é jejum completo, é vir aqui sem comer, pagar a pena, trazer frutinha não, cebolezinha não. É mosquito.
e fome e sede, e tu vai ouvir minha voz. Você está entendendo, amado? Tem pedra queimada? O Neemias viu um muro, sabe por quê? O coração estava queimando. É pedra queimada, não é pedra queimada, não é muro. Quantas pessoas tem na cela? Eu lembro quando eu fui dar minha cela pela primeira vez. A minha cela tinha um cara bêbado, tinha um cara que dormia. O cara só chegava bêbado e tinha um outro que só dormia. Aí eu fui, não estou exagerando não. O único que dava atenção era o anfitrião da cela, mas às vezes quando ele falava, aí entra aí que eu estou chegando atrasado. Aí ele pegava a chave assim, ele morava sozinho, eu pegava a chave, tá aí, eu pegava e entrava. Aí um dia, o cara que dormia, ele falava assim, ó. Eu estava falando, o cara estava bêbado falando sozinho. E eu falava, já está cheio do Espírito Santo, está sendo batizado, ó. Receba, vai, receba. E eu falo, pelo menos tem um prestando atenção em mim, né? A outra. E o outro. E o pior é que o bêbado não acordava ele. Aí quando foi um dia, tava o cara dormindo na minha frente lá, eu com a cela assim, olhando para ele. Aí eu, como eu estava dizendo, Jesus ele entrou no barco. Não, sim, mulher, porque eu estou cansado, você sabe que eu vim do trabalho. Tá bom, eu entendo. Daqui a pouco veio o bêbado. Pau, barulhão, tive que correr para o hospital, para socorrer o cara, bateu com a cabeça, caiu, cortou a cabeça, fui para a UPA, quando eu voltei, o cara estava dormindo na sala do anfitrião da casa sozinho. É mole, ele é apóstolo. Ninguém chega em lugar nenhum, irmão, do nada não, do nada é para você. Tu vê o filho dos outros, cresceu rápido, meu irmão, várias cagadas, várias fraldas, vários médicos de madrugada. Cresceu rápido, é ou não é? Cresceu rápido, tem dia que a menina caga que suja até as orelhas. Aí tu fala assim, desculpa o vocabulário, caga não, defeca. Mostra ela ficar brigando comigo depois. Poxa, por que tu não usou defecagou? Aí vai lá a criança, tu limpa de madrugada com sono, empurra pro pai, o pai finge que não está dormindo, para poder a mãe limpar, e vai lá e limpa tudo, a criança no outro dia está doente no hospital, aí tudo fica 2 anos sem ver. Cresceu rápido, cresceu. Rapidão. A Isabela vai fazer 12 anos, dia 30 de outubro, irmão. Para mim, Isabela era minha tia mais velha. Tanto que eu já vi a cara dela. Eu já penso que era minha irmã, alguma coisa minha. Aí tem gente que cresceu rápido, cresceu. Aí a pessoa fala, nossa, a igreja do nada, né? Igreja do nada, né? Aquele pastor lá deve ter algum poder assim de convencer, porque cresceu rápido. Quem está desde o início sabe a luta. Amém? Quem pode dar uma salva de palmas? Ó, é espada numa mão, é a pedra na outra, é brilho no olho. A tua cela vai crescer como? Tem um bêbado, tem um dormindo. É pedra queimada, irmão, mas a muralha vai ser levantada. É pedra queimada, vai ser levantada. Vou trabalhar com o que eu tenho. Olha para a pedra queimada que está do teu lado aí. Viu a foto do pastor Tiago aqui, ó, a pedra queimada? Vai ver se não tem levantado um paredão aí hoje. Homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Irmãos, você já foi uma pedra queimada, todo mundo olhou para você, tua família disse, o que eu vou fazer com essa pedra queimada? Aí você está aí, ó, com uma muralha forte, porque Deus botou alguém, Deus botou você nas costas de alguém carregou você, foi teu líder, foi teu pastor, amém? Glória a Deus, aleluia, vamos lá, glória a Deus, aleluia, Deus é maravilhoso, sim ou não? E aí, nós entendemos o seguinte, andar na vigilância, orar e vigiar. Olha, eu falei isso na outra semana aqui. Quem era a criança que brincava com a vela quando faltava luz? Passava a mão na vela assim. Dedinho fininho. Passava a mão na vela, não queimava. Por que não queimava? Porque tu passava rápido. Bota a mãozinha e deixava parado. Aí sempre tinha uma criança perversa e fazia assim, segurava assim um pouquinho. Segura aqui. É ou não é? A criança perversa. Brincar, não queimava. Pega uma lupa. Coloca ela no sol. Pode ser até um sol de inverno. O sol é quente do mesmo jeito. Quer dizer que no inverno ele parece estar mais fraco.
É a terra que está na posição desfavorável. Tu colocou ali, colocou uma folha seca e deixa parado a lupa, a folha vai pegar fogo. Por quê? Tem um foco. Ó, o Jonathan começou a tocar ali para parecer que está acabando. E aí colocou ele no foco, ó. Deixa parado, pega fogo. E como é que pode o fogo não pegar fogo no teu dedo? Mas um reflexo de uma luz, ela pega fogo. O foco. O negócio é que um adulto com uma lupa pode tacar fogo numa folha. Uma criança com uma vela pode brincar e não se queimar. O fogo não afeta ele, porque ele está brincando com fogo. Deus manda o fogo, mas ele está brincando com fogo. O fogo não afeta ele. Antes de queimar nos outros, é queimar em você. Tem que ter o foco. Tu não consegue vigiar o mínimo que Deus colocou no teu coração. Como que você quer coisas maiores? Como é que Deus quer que Deus coloque sobre o muito, se sobre o pouco você não tem guardado? A igreja começou a crescer, a sala começou a crescer. Tem que dobrar a oração, tem que dobrar a vigilância. É nessa hora que o diabo quer vir com contrapé. Porque aumentou a igreja, aumentou o diabo, aumentou os demônios, aumentou a guerra, aumentou. Se a tua igreja tinha 100 pessoas e tinha 10 fofoqueiras, tem 1000, vai ter 100 fofoqueiras. Tu acha que vai aumentar o número de pessoas ou não vai aumentar o número de problemas? Quando tiver 10.000 pessoas, vai ter 1000 bocuda, amigo. Quer ter 100.000? Segura a marimba, porque vai ter 10.000. Aumenta a proporção de bênção, aumenta a proporção de perseguição. Vai ter mais demônio, vai ter mais luta, vai ter mais avanço, vai ter mais crescimento, mas vai ter mais luta. A tua despesa, aí no dia que a igreja estiver grande, a arrecadação da igreja vai ser maior, mas o desafio vai ser maior. Constrói uma igreja de 10 metros quadrados ali, que eu terminaria em um mês, que a gente gasta toda semana nessa igreja aqui. A obra é grande, é mais dinheiro, é mais recurso. O desafio é maior, tu vai precisar de mais fé, tu vai precisar de mais ousadia, tu vai precisar de orar mais. Então nunca peça a Deus uma multidão. Não faça essa loucura. Peça a Deus uma estrutura de um pastor de multidão, que a multidão vem. Fala, Deus, me dá uma estrutura. Porque 3 fofocas no meu vídeo está me fazendo vontade de desistir. Imagina 50, imagina 100. Então me dá uma estrutura emocional, espiritual, psicológica, para aguentar a pressão de que uma igreja de 1000 pessoas me propõe, e de 10.000 me propõe, e de 100.000 me propõe. Porque Deus não vai colocar uma carga maior do que você pode suportar. Ou você se fortalece emocionalmente, ou você só vai ter só isso e pronto. Porque Deus quer poupar a tua própria vida. Começa a crescer. Por isso invista em você. Começa a interiorizar a palavra. Começa a comer a palavra. Começa a ser afetado pela palavra. Espada numa mão, a obra na outra. Coração alinhado com o céu. Espada numa mão, obra na outra. Coração alinhado no céu. Desalinhou o coração do céu, pode largar a espada e a obra, porque tudo vai parar. Foco, vigilância. Foco, vigilância. Pastor Miles Monroe disse isso. Ele disse: o propósito guarda a sua mente. A sua mente guarda a sua existência e o seu propósito, a sua vida. O seu propósito é só para guardar a sua mente. E quando tu está no propósito, a tua mente está sendo guardada. Porque tudo que você pensa, você é. Você é o que você pensa. E o propósito está guardando a sua mente. Quando você está no propósito, as flechas não entram, porque tu está foco no teu propósito. Então o propósito, ele protege a tua mente protege as tuas ações, e as suas ações protegem a sua vida. O propósito nunca vai ser maléfico. Nunca vai ser um peso o propósito. Pergunta a Neemias se ele não estava feliz construindo aquele muro. Aquilo colocou, ressignificou a vida dele. Eu finalizo aqui com uma coisa. Pastor Tiago, pode continuar, o Jonathan aí, pode continuar. Nós vamos orar. Eu finalizo aqui com uma coisa. Sabe, quando Neemias foi inaugurar o templo
Os velhos que vieram da Babilônia, eles começaram a chorar, porque eles viram o templo, o segundo templo, e viram que era medíocre, perto do templo de Salomão. Porque o templo foi reconstruído com pedras queimadas, com tudo derrubado. Já não tinha prata, já não tinha ouro, não tinha nada, só concreto. Não tinha nada, só pedra. O templo de Salomão tinha esmeralda, crisóstomo, tinha todas as pedras preciosas incrustadas, tinha ouro à vontade, tinha prata. E ali, aquele templo ali, e aí Ageu diz assim, ó, a honra da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Ele está apontando para uma outra casa, não é aquela, porque aquela casa era a mesma, construída no mesmo alicerce de Salomão, era o mesmo. A segunda casa seria nós, habitação do Altíssimo. A honra da segunda casa será a primeira. Mas foi um sinal profético para fortalecer aqueles homens, porque estavam tristes. Quem foi para Babilônia e voltou? O cara tinha 13 anos de idade, voltou com 83, pastora Ana. Quando ele viu o templo, ele chorou. A Bíblia diz que ele começou a chorar. Isso não é o templo. Não é o templo que eu vi, que meu pai me trazia. Isso não é. E começaram a chorar. Só que os jovens que vieram da Babilônia, que nasceram na Babilônia, tinha 14, 20 anos, eles nunca tinham visto o templo de Salomão, e eles começaram a ficar felizes. E aí a Bíblia diz no livro de Neemias, que houve como posso dizer assim, uma poluição sonora. Ninguém sabia identificar o que era riso, alegria e o que era tristeza, porque o choro dos velhos estavam abafando a alegria dos jovens, porque para os jovens era o templo, cara. Se eu ia falar o tempo todo do templo na Babilônia, o templo, eles estavam ali, o templo, se alegrando, e os velhos chorando, cara, isso não é o templo, o que nós fizemos? Isso não é o templo, estão iludindo já. Aí Neemias disse assim, ei, parem com isso, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Para agora com o choro. Se eles estão vendo esse tempo desse jeito, foi por causa do pecado de vocês, e agora vocês querem desanimar eles. Todo crente que um dia a casa caiu, eles não se levantam e não deixam ninguém ter alegria ao seu redor, irmão. Chega um jovem falando, Deus falou comigo, Deus falou que eu vou ser o líder de nações. Eu vi muito isso também. Já fui em muito congresso, já fui em muita rede, encontro, já fui muito. Esse negócio de encontro com Deus, já até trabalhei, sei que aquilo outro. São pedras queimadas que continuam caídas, mas não são mais utilizadas para fechar as brechas. Aceitaram ser pedras queimadas. Até de pedra queimada Deus faz muralhas. Até de pedras queimadas Deus disse, eu posso fazer de você. E se você falar que Deus não faz diferenciação de pedra para pedra, de muro para muro, então você me explica por que a casa de Raabe ficou de pé, e ela morava nas muralhas de Jerusalém, de Jericó, muralhas de Seoraguim. Toda a muralha caiu, só a casa de Raabe que ficou em pé. O anjo foi cirúrgico. Deus disse, meu amado, você vai ter que fazer o seguinte, tu vai dar uma espadada, o muro todo vai cair, só a parte que está a casa dela tem que ficar em pé. Seja cirúrgico, não derruba a casa dela. Eu fico imaginando o anjo perguntando, por que, Senhor? Porque ela colocou o cordão vermelho pendurado na janela, e a casa dela vai ser poupada. É a minha palavra. Ela tem uma marca. Toda pedra vai cair, aquela ali vai ficar em pé, aquela pedra vai ficar em pé. Tem o cordão vermelho na janela, tem o sangue de Jesus na janela, tem o cordão vermelho na janela. Pode cair tudo, pode falir tudo, vai ficar de pé. Para mim não é só uma pedra queimada, é a pedra. Se coloca de pé, se coloca de pé. Pode apagar essa, pode apagar. Aleluia! O que esses fracos judeus vão fazer? Pedrinhas queimadas. Está vendo que essa obra aí vai acabar? Isso aí é uma igrejinha que abriu e vai fechar. Isso é modinha, isso vai fechar. Deus está olhando e dizendo, não, é uma muralha forte.
forte, é uma muralha poderosa, é uma muralha que vai sacudir a geografia. Vem me visitar hoje aqui. Aleluia, aleluia. Eu quero conhecer mais de ti. Aleluia. Espírito vem, Espírito Oh, não é pedra queimada não, amado, é recurso de Deus. Espírito vem. Você pode ter pouco recurso, mas com Deus, o coração queimando, Deus vai te fazer saltar muralhas, vai te fazer derrubar gigante. Eu quero viver. Começa a afiar o teu foco. Salomão disse que o machado afiado diminui a força. Começa a lapidar as habilidades que Deus te deu. Começa a treinar o seu vocabulário. Começa a orar, a jejuar. Começa a dar o teu melhor. Deus vai mandar recurso. Deus vai mandar pessoas que vão carregar pedra e segurar a espada. Deus está levantando um povo sedento. Deus está levantando um povo fiel. Não desanima não, pastor, não desanima não, líder. Deus está levantando Timóteo cheio do Espírito Santo. Deus está levantando discípulos fiéis que vão caminhar contigo em fidelidade. Eu quero conhecer. Não desiste não, mantenha o foco, levanta a espada. Espírito vem. Oh, rabadarabaxé, rabadarabadá. Espírito Santo Ribandaribanduribandarabaxé, rabadará. Espírito vem. Levanta a espada, pastor. Levanta a cabeça. Cadê o brilho no olho? Cadê o coração queimando? Jerusalém é melhor que a Babilônia, pastor. Jerusalém é melhor que a Babilônia. É melhor que o palácio da Babilônia. Faz meu coração Oh, de novo. oh, oh. Fazendo todo medo de aparecer, trazendo sobre mim um novo amanhã. É melhor uma terra árida com pedra queimada do que os banquetes e os jardins suspensos da Babilônia, pastor. O lugar do propósito está melhor do que a prosperidade do Faz meu mundo. coração arder de novo. Tem pouco recurso, mas tem um chão. Tem pouco recurso, mas tem gente trabalhando. Deus está contigo, pastor. Levanta a cabeça e vai pra cima. Eu quero viver algo novo. Oh, oh, Deus está fluindo na tua direção. Deus está fluindo na tua direção. Deus está fluindo na tua direção. Ele está movendo, está movendo, está movendo. Sambalate está caindo por terra. Tobia está caindo por terra. Deus está enviando o recurso do céu hoje. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Me incendeia, me incendeia. Oh, Santo Espírito desce. Espírito de Deus. Santo Espírito desce como É difícil depender de pedra queimada e de espada, pastor. Mas é assim que Deus vai te usar. Na unidade, no milagre, no poder, com o toque do chofar. Santo Espírito desce como fogo. É o Espírito Santo de Deus dizendo: eu que te chamei, eu que te alistei, eu que te chamei, eu que falei ao teu coração. Santo Espírito desce como fogo. Fui eu que te chamei, o teu chamado é meu. Não foi homem que te chamou, não, fui eu que te chamei a fazer uma grande obra. Nós vamos cantar aquela música que fala do anel no dedo, porque essa fala de dependência de Deus. Sabe, pastor? Deus, Ele está dizendo pra gente: olha, eu vou fazer um milagre, o maior milagre. A muralha era longa demais e Neemias disse assim: gente, olha só, nós somos poucos. Não é que nós somos poucos, mas a muralha é muito grande. E nós somos juntos. Escuta essa, pastor André e Emanuel, que são líderes da intercessão. Os 12, os pastores da nossa igreja. Ele disse: não é que nós somos poucos, é que a muralha, a obra é muito grande. Estamos muito espaçados um do outro.
Mas perto de mim, perto do líder, vai ter um homem com o chofar. Quando ele tocar o chofar, vocês correm para perto de mim, para a gente guerrear junto, porque juntos somos fortes. Então na obra tinha pedra queimada, um carregando pedra, com espada na mão, trabalhando. E tinha um perto de Neemias, do líder, com o chofar. Quando o barulho tocava, todo mundo se reunia em oração. Gente, 3 horas da manhã, vamos levantar o clamor. E todo mundo se juntava, entrava na sala do trono. Não tem nenhum maligno, nenhum espírito maligno que pode bater de frente quando tem unidade. Viu o que aconteceu no culto ontem aqui? A unidade é restaurada, o mover é restaurado. A unidade foi abalada, o diabo remove o mover. Tem unidade, tem mover, tem milagre, tem cura, tem sinais, tem comunhão, tem poder, tem pedra queimada, mas tem muralha, tem grande obra. Um pouco com Deus é muito, pastor. Se você, não sei como é que você está, pastor, líder, mas se você quer ser fortalecido, vem aqui na frente, toca no altar, busca o Senhor, vai, chora, ora, grita, esperneia, mas tu tem que sair daqui com o coração queimando hoje, pastor. O teu coração tem que sair daqui queimando hoje, líder de célula, queimando igual um dia queimou, queimando igual um dia queimou, queimando igual um dia queimou. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Tu desejava Jerusalém do que o palácio da Babilônia, mas hoje o palácio da Babilônia arrancou o brilho do teu olho, líder. Pôs um anel em Tu trocou tua célula por causa de R$200 de aumento do salário, trocou teu horário de trabalho, tu preferiu a Babilônia do que o propósito, você vendeu o teu chamado muito barato. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no e abriu sua glória, sendo maneiro pra mim, e me conectou, salvou E curou. e me deu um destino, uma capa Ele te deu só uma capa, no início só tinha uma capa e um cajado, tu não tinha nada e olha onde você chegou. Ele colocou um anel no teu dedo, pastor, te fez filho dele, te deu unção. Tu não é mais normal não, pastor, tu não é mais gente não, tu é um agente, tu não é gente mais não, tu é um agente do céu. Tu pede, o céu dá, pastor. Seja ousado, pede que o céu vai mandar recurso, pede que o céu vai mandar recurso, pastor. novas sandálias e disse: Me despedi dos meus pais. eu queimei minhas Carroças e eu não volto mais atrás. afundei. O meu chamado é olhar pra frente, eu tô queimando minhas carroças. É só de Jesus e do meu propósito, não abro mão. Me despedi dos meus pais. Queimei. Queimei minhas carroças e Afundei meu barco no cais. afundei meus barcos no Não vou voltar atrás daquilo que Deus me chamou para fazer. Não vou voltar atrás. Deus me escolheu antes da criação do mundo para ser pastor. Para ser pastor.
Pastor escolhido a dedo pelo céu. Deus não te chamou para ser engenheiro, nem doutor, te chamou para ser pastor, salvador de vidas, pastor. Você esqueceu o peso dessa palavra, pastor? Eu vou te lembrar. Pastor, pastor, pastor. Vidas dependem de você pela eternidade, pastor, pastor, pastor. Eu vou falar teu temor voltar pro teu coração, pastor, pastor. Deus te escolheu e te ungiu, pastor. Palavra de vida eterna. Deus te separou antes do tempo eterno para ser pastor, pastor. Tu perdeu o nome, pastor. Ninguém te chama mais pelo nome, te chama de pastor. Tu perdeu o nome, pastor. Pastor, 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 pastor. O teu corpo não estremece quando tu ouve isso, não, pastor. Pastor, ei, pastor. Se eu não tenho pra onde Pastor, pastor, você é espelho para muitos, pastor. Vidas vão pro céu, eu vou pro inferno, depende de você, pastor. Vai continuar ou vai parar, pastor? Pastor, ei, pastor, ei, pastor, tu é pastor. Antes da criação do mundo, Deus separou. Pastor é minoria no mundo, pastor. Pastor é minoria no mundo. Pastor, pastor, estremeça. Tu tem que estremecer toda vez que uma ovelha te chama pastor. Quando uma ovelha manda mensagem pra mim e chama apóstolo, eu caio no real. Eu falo, meu Deus, de quem está me chamando? Meu Deus, meu corpo estremece todo. Toda vez que eu escuto apóstolo, toda vez que eu escuto apóstolo, ei, pastor! 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 Foi Deus que te chamou, pastor! Tu é um anjo, pastor, nessa terra. Essa terra vai ficar pobre e vazia quando tu for arrebatado, pastor. Pessoas vão dar a vida para ouvir tua voz e não vão ouvir, pastor. Pessoas vão chorar lágrimas de sangue quando lembrar da tua voz, e você vai ter sido arrebatado, pastor. Vai estar no seio de Abraão. Aqueles que te chamavam de chato vão sentir falta de você. Aqueles que falavam mal de você vão querer ouvir uma palavra da tua boca, pastor. Levanta a cabeça. É por isso que o diabo quer que tu desista. Você é um resgatador de vida. Tu é uma ferramenta para escrever nome no livro da vida, pastor. O engenheiro constrói prédio, mas vai ficar aqui. Qualquer profissão. E ninguém se opõe a ele. Batem palma, nossa, é engenheiro, nossa, é médico. Mas eu nunca vi ninguém elogiar, nossa, é pastor. Porque pastor é reconhecido pelo céu, não pela terra, pastor. Não se deixe ser motivado pela terra, mantenha o foco. É o que está no teu coração. Se tu olhar para o lado, tu vai deixar de ser pastor. Se você pedir a opinião dos outros, tu vai deixar de ser pastor. Segue a tua sina e o teu propósito. Toma a tua cruz, pastor. Grande será o teu galardão. Grande será o teu galardão, pastor, na eternidade. Tu vai ter uma porção da árvore da vida que o membro normal não vai ter, pastor. Eu te garanto que se tiver 10 bilhões lá, pastor, se tiver 10 bilhões não vai ter 150 mil pastores. Você vai ser a minoria. Na eternidade tu vai ter uma marca diferente. E todos vão saber que você era na terra. Todos saberão que você é na terra, pastor. Não vai ter amnésia no céu, não.
O teu galardão é o Senhor. Tu não tem porção, não, pastor. A tua porção é a árvore daquilo que Deus vai te dar. É o rio da água da vida. É mais a proximidade do trono na eternidade, pastor. Esse é o teu galardão. Esse é o teu galardão. O Deus poderoso vai te dar a tua porção, pastor. Escuta. Tu atender telefonema de madrugada, tu expulsar demônios de madrugada, tu enfrentar guerra, se importar com o problema dos outros. O diabo diz: resolve o teu problema, vai morar na beira da praia, arruma um trabalho, fica no escritório, tu vai ser crente do mesmo jeito. Mas tu nunca vai experimentar o que o pastor experimenta. A glória dele, quando tu precisa, é ativada na hora. O céu se abre diante de você na hora. Tem anjo batendo continência para te servir. Ninguém que fica se escondendo atrás do armário vai sentir o que tu sente. E o Deus que é fiel, lá na eternidade, Ele vai marcar tua testa. Esse foi o herói que encarou capeta, demônio, lá na terra. É o meu soldado. Tu vai ter uma divisa diferente, pastor. Tu vai ter uma veste diferente, pastor. Tu vai ser marcado com a glória de Cristo diferente. Mantenha-se de pé, pastor. Tu foi escolhido a dedo, selecionado a dedo. Não quero dar palavrinha motivacional para te fazer andar mais um minuto, não, pastor, porque senão você vai sair e vai cair ali na frente. São palavras dignas de confiança. É Deus falando contigo. Levanta, marcado pelo céu. Tu é marcado pelo céu. Tu é alvo de Satanás. Tu esperava o que quando aceitou ser pastor? Pastor, vai jejuar, vai orar, vai jogar esse principado por terra. Pega a espada, pega a lança, pega a pedra queimada e vai fazer a tua obra, pastor. Onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Só tenho o Senhor, só tenho o Senhor. Vida eterna. Pra onde eu irei? Todo mundo, todo mundo. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. O Senhor não é qualquer Deus, não. O Senhor é grandão, o Senhor é poderoso. Deus Todo-Poderoso toma o controle da nossa vida, da nossa casa, do nosso ministério, da nossa família. Toma o nosso livre-arbítrio, entregamos na tua mão. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu quero impetrar a bênção, pastor. Eu já passei 10 minutos. O pastor, quando ele começa, ele só tem um pouquinho de vinho, uma capa, um pão, um anel no dedo. Mas Satanás diz: eu posso te dar cordão de ouro, eu posso te dar bracelete. Beltesazar disse para: chama o profeta, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Foste pesado na balança. Beltesazar disse: ei, eu vou te dar poder no meu reino, eu vou te dar um cordão de ouro. Daniel disse: pega, endemoniado, o teu cordão de ouro para tentar comprar a tua salvação. Que eu não tenho um negócio contigo, eu tenho um negócio com o céu. A brecha de comércio está fechada hoje. Eu quero só o cajado e o anel. O restante Deus manda. Vamos, pastor, só essa parte. Eu quero o cajado e o anel. O anel fala que eu sou filho. O cajado fala que eu tenho autoridade. A capa fala da unção. A sandália fala que eu não sou mais escravo. Ei! Novas sandálias pra Deus está te dando nova sandália hoje, hein? Deus está te dando nova sandália hoje. Pois um anel em Anel de filho hoje, hein? tirou medo. Novas sandálias E diz:
contigo, pastor. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tem você, Deus. Palavras de vida. Se pastor que eu nasci pra ser, Senhor. Se eu não tenho pra onde voltar, Não vamos dar um passo atrás, nem um passo atrás. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Todo mundo, pra Deus ouvir. pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. É o que tem no meu coração, Senhor. Jerusalém, pra onde o eu propósito, irei? Senhor. Palavra. Sou totalmente. Fala isso pra ele. Fui encontrado Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. eu Sou totalmente seu, totalmente, Senhor. sou totalmente. Não sou metade da fofoca, nem do cansaço, nem metade da preocupação. Sou todo seu. Fui contemplado Em ser Você foi contemplado em ser pastor. Tu foi contemplado, pastor. Tu ganhou na Mega Sena sozinho, antes de nascer. Tu foi escolhido para ser pastor. Tu não tem noção do que é isso não, pastor. Com você. Uma salva de palmas pro Rei. Aleluia, aquele que te deu um chamado, aquele que te vocacionou, que te deu um dom, que te deu um talento, aquele que te chamou pelo nome. Aleluia. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês hoje e eternamente. Aquele que toma posse diz: abrace teu irmão e vá com Deus.